Estamos informando os seus seguidores que você iniciou um vídeo. Vamos começar? Vamos começar. Deixa eu ver aonde está a minha rainha, a minha querida irmã Teire, maravilhosa. Só para não perder o hábito, eu vou começar de frente para as plantas e vou chamar ela aqui para participar da live sobre o sagrado feminino, sobre o nosso querido sagrado masculino. Só lembrando, tá? Hoje o chamamento é meu e eu acredito que cada um de nós os dois vai começar a fazer daqui para frente. Ela faz a chamada na segunda, maravilhosa! E eu faço a chamada na quarta-feira. E esse belo sorriso, tá me ouvindo? Muito bem, só falta ver o teu rosto agora. Peraí, é que eu gosto de dar um tchan. Eu já tô direto com a mesa radiônica virada para as pessoas começarem a se ambientar com esse clima e com as coisas que nós vamos fazer, que daí quando eu viro a câmera, as pessoas têm como é que se diz? Um impacto. Ah! Tá bem, meu amor? Como é que você tá? Eu estou bem. Que filtro legal esse que tu botou aí. Que filtro Vamos ver como legal esse. Gente, ficou muito estranho. Você tem uma luz violeta de ti. É ali, ó. Anos 80. Flashback. Não, mas um flashback lindo, né? Porque é uma luz que sai bem do meio do rosto, acho, da testa. O que é isso? É, sim. Sim, é como se saísse da minha cabeça, né? Ah, gostei. Eu quero ainda aprender a mexer nesses filtros, né? Eu gosto tanto de mim ao modo natural que eu não boto nada. Mas uma hora eu vou aprender a mexer nisso aí. Uma hora eu vou colocar um filtro delicioso aí. Passou bem, minha irmã? Tá tudo certo para esse lado aí? Como é que estão as energias? Tá tudo bem. Novidades a cada dia, né? Chegando novidades todos os dias. É verdade. Tá chegando muita coisa boa para nós. Vamos fazer o nosso tintim para a gente começar a conversar? Salute! Deixa eu pegar aqui a minha caneca do... Peraí, deixa eu pegar a minha caneca do... Pegar a minha caneca do Eu Te Amo. Salute! Tintim, amor do seu irmão. Gente, mais um café vamos começar terapêutico. Já falando com as pessoas. Mais um café terapêutico desses dois belíssimos escorpianos aqui que encararam, né, a missão de ajudar o próximo, além de si próprio, né? E que estamos trazendo a cada dia mais informações sobre o sagrado masculino, sobre o sagrado feminino, muitos toques e respingos de espiritualidade, muita terapia, muita informação bacana, cura e muito conhecimento para vocês também de como serão as nossas lives, os tratamentos lá no espaço terapêutico, as novidades, tá? Que é relacionado às nossas imersões que nós vamos começar a fazer também com as pessoas, tanto nos métodos presenciais quanto nos métodos online. Mas o segredo é juntar uns aos outros para que possamos aí nos curar e auxiliar uns aos outros. Né, meu amor? Sim, crescer juntos. Crescer juntos. Quer dizer alguma coisa aí? Antes do pessoal? Eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer, sabe, Wagner, às vezes a gente entra numa faixa de pedir, e quando a gente começa a receber, a gente entra numa vibração de agradecer, e às vezes a gente não está nem no pedido e nem na gratidão. Então, hoje eu estou ativando em mim de novo, né, a energia da gratidão. Então, hoje, eu estou trabalhando, de vez em quando eu percebo que meu pensamento está vagando, não tem nada produtivo, eu estou indo para a gratidão. Aí eu começo a agradecer. Obrigada por este momento, obrigada por essa consciência de perceber aqui e agora, obrigada por todas as pessoas que passaram pelo meu dia hoje, né? Então, agora, neste momento, Wagner, não tem como eu não agradecer a Deus por ter te colocado
de novo no meu caminho, por esse encontro que a gente teve, por esse reencontro que a gente teve, por esse convite de você ter aceitado. Ô, Wagner, imagina, eu te fiz o convite, tu poderia dizer, não, minha irmã, não é minha vibe hoje, né? Mas não, tu aceitou, né? Então, obrigada por você ter aceitado. Obrigada a todas as pessoas que receberam o convite e disseram não estar preparada. Por mais que eu tentei mostrar que elas estavam, mas, enfim, não estavam. É porque não era para ser, era para ser com você. Então, obrigada a você por ter aceitado. E a partir do momento do nosso... eu estou aqui olhando para baixo, porque eu estou embaralhando as cartinhas, porque hoje vai sair uma ou algumas cartas aqui, né? Então, pronto. Maravilhosa. Tudo embaralhado. Então, agradecer a você, agradecer a Deus, agradecer a todas as pessoas que eu já atendi, a todas as pessoas que sintonizaram com a minha energia, com a minha palavra, que acreditaram que em algum momento eu poderia auxiliá-las. Obrigada à minha família, obrigada à minha família de alma, que são os meus amigos, as minhas amigas, são as minhas irmãs de alma. Então, hoje é só agradecer. Eu vou ficar aqui o dia todo agradecendo. Obrigada a você, meu querido. Que seria uma coisa muito boa, né? Que a gente se acostume com o hábito positivo de agradecer todo dia. A minha mãe, Rosália Couto, que está aqui assistindo a live, ela trouxe uma coisa maravilhosa, vinda daquele signo de Virgem, dessa anciã maravilhosa do Sagrado Feminino, que é, gente, o erro foi criado na Terra. Se não existisse essa palavra erro, só existiria o quê? A tentativa de fazer melhor. E foi numa questão que a gente estava conversando sobre julgamento, que às vezes a gente exige dos nossos filhos, das nossas filhas também, e principalmente quem é homem, né? As mulheres são mais leves com essas questões, né? Mas nós, homens, ainda temos o hábito de exigir extremamente atitudes certas, sem dar o direito dos nossos filhos errarem, que é o seguinte: vai e faz. Não quero ver tu errar, sabe? Aquelas coisas que vêm da educação dos antepassados, como se não fosse, na verdade, permitido errar para tentar fazer de novo. Não existe o erro, só existe a tentativa de fazer melhor mais uma vez. Quando essa guardiã do Sagrado Feminino falou isso, aí me girou uma chave na cabeça, que foi um clique assim, ó. E veio uma série de coisas, né? A gente começa a fazer esses resgates para tentar fazer no hoje uma limpeza. Não quero mais fazer determinadas coisas, né? Eu ativo não fazer mais isso na minha vida. Eu ativo libertação emocional dos padrões negativos dos meus antepassados, Wagner, fala transformarem... Porque parou não tentar fazer o hoje, repete dali para frente. Parou a tua internet. Tentar fazer no hoje, acho que a recepção aí não tá boa. A minha internet está bombando. Tentar fazer no hoje o melhor que nós podemos, claro, mas com a inteligência emocional de que precisamos ativar isso agora. Eu só ativar a reprogramação emocional, transformar em luz. Aí fiz um alinhamento do subconsciente até o agora, para que eu também deixe de fazer algumas exigências extremas, querendo com que as pessoas sejam perfeitas, sabe? Sem dar o aval, óbvio, né? Para que as pessoas errem. E quando ela me disse isso, comecei a fazer uma limpeza no meu mental, para não cometer mais esse tipo de padrão emocional e educacional, também com os meus amores ao meu redor e com as pessoas que também estão perto de mim. E eu queria te perguntar o seguinte, minha irmã, como é que tu te vê nesse envolto a todo esse monte de homens, com esses padrões, né? E falando sobre o não permitir errar e mesmo assim a gente ter que estar se limpando todos os dias para que sejamos melhor. Gostaria de trocar essa informação contigo agora, porque eu também quero pegar de você e receber alguma coisa.
eu estou dizendo o seguinte para os homens, para todos os pacientes que eu estou atendendo, tanto homem quanto mulher, mas principalmente os homens que eu estou me relacionando. Eu não quero mudar você em nada. Ah, eu sou perfeito, eu sou 100%. Não existe 100%. Eu não quero mudar você em nada. Eu quero que dentro de quem você é, junto com o que eu sou ou quem eu sou, que a gente vá se adequando um ao outro e ver até onde dá para a gente caminhar lado a lado, sem que um precise puxar o outro, sem que um precise empurrar o outro, que a gente caminhe lado a lado, um apoiando o outro, um dando toques no outro, porém respeitando a crença, ou respeitando o limite, ou respeitando o que você acredita que é bom para você ou não. Que interessante, né? Hoje de manhã, no Facebook, eu vi uma postagem, eu não sabia que Einstein tinha vindo no Brasil, ele fez uma visitinha no Brasil. E ele veio para fazer uma palestra no Rio de Janeiro. E ele ficou extremamente decepcionado, e as pessoas malhando pau no comentário que ele fez com o Rio de Janeiro. Claro, Rio de Janeiro, qual foi a visão que ele teve? Calor infernal. Sim. E dizendo que ele fez um comentário mais ou menos assim, que foi desgastante para ele, porque por causa do calor e o desinteresse das pessoas, a ideia dele, ele não conseguia nem formar ideias para criar algo novo, para trazer algo de novo. Aí eu lembro da Cristina Cairo, né? Nos eventos da Cristina Cairo, ela pede todo mundo tira celular da sala. Ninguém fica, celular desligado, e é recolhido os celulares. Alguém guarda, no final, a gente vai lá e cada um pega o seu. E a maioria vai de roupas claras. Ela disse que e antes, já tem gente lá tocando mantras, cantando vários tipos de músicas relaxantes. Ela disse que essa preparação do ambiente favorece a ela, como canalizadora de informações, passar o material que ela precisa para a gente naquele momento. E daí eu li algumas postagens lá, alguns comentários das pessoas falando sobre Einstein, e daí foram procurar que ele morreu pobre, que a família abandonou ele, porque ele não registrou um filho lá, etc e tal, não reconheceu, enfim, procuraram todos os podres. Aí eu digo, meu Deus, o quanto que a gente se sente ofendida quando alguém fala mal ou da gente, ou do local onde a gente vive, como ainda fere a gente, né? Que ferida aberta é essa que eu tenho, que alguém chega lá e faz assim, e ela sangra. Aí eu fiz o seguinte comentário. Eu acho que eu entendi, Einstein. É extremamente desgastante você ser pago para trazer um conhecimento, compartilhar um conhecimento num outro país, que é um clima totalmente diferente do clima que eu estou habituado, onde, muito provável, as pessoas que estavam com ele, recebendo ele, a gente sabe que existe isso até hoje, extremamente bajuladoras e com pouco interesse. Elas não estavam interessadas no conhecimento que eles tinham para passar. Elas estavam interessadas, que elas estavam na presença de alguém famoso. E daí eu disse que eu entendi esse comentário dele nesse sentido, que é muito difícil você passar um conhecimento para alguém que não está interessado no conhecimento que você tem para passar. Perfeito. E daí é isso que a gente enfrenta, né, Wagner? Nós terapeutas, que eu digo nós terapeutas sérios,
a gente passa por essa situação de a gente recebe um monte de informações e a gente sabe o quanto essas informações são boas, né? O quanto isso nos ajudou, e o quanto isso ajuda as pessoas que nos procuram e elas falam isso pra gente. Nossa, o que tu trouxe agora, para mim foi a virada de chave. Eu fico lembrando disso toda vez que eu quero voltar a errar, eu lembro das tuas palavras, lembrando que não existe certo e errado. Toda vez que eu quero repetir o meu padrão, eu lembro disso, porque eu vim te procurar porque eu quero mudar o meu padrão. Então, eu também, meu querido irmão, eu também estou querendo mudar o meu padrão. E este mudar de padrão é não querer mudar o outro, é querer aceitar o outro como ele é, e dentro do que ele é, eu vou me perceber se eu quero a companhia daquela pessoa ou não. Aí vai ficar dentro do meu livre-arbítrio, de querer aquela pessoa no meu convívio social, familiar, enfim. Mas eu não quero mais, porque eu já tive a ilusão um tempo atrás de que eu conseguiria mudar pessoas. A gente não muda. Não, a gente pode auxiliar quem quer mudar. Mas mudar a gente não muda. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Foi mais um pouco. Foi mais um pouco do que eu esperava, porque a gente quando admira as pessoas, a gente se coloca como aluno, né? E eu, quando encontro pessoas no qual eu tenho muita afinidade, eu gosto de ouvir. Eu ainda sou de um tempo onde eu me sento para absorver o conhecimento das pessoas que são mais velhas, né? Que são mais experientes de vida. Uma gratidão que eu não vejo hoje em dia, né? As pessoas não querem mais aprender, minha irmã, a escutar os mais velhos. Dentro da nossa cultura de candomblé e umbanda, que é a região espiritual e religiosa que eu transito, nós temos esse hábito positivo de sentar na frente dos mais velhos para aprender, sabe? E às vezes eu fico tão chocado com essa geração atual agora, que prefere aprender no telefone, ao invés de se colocar para ouvir alguém que já teve toda uma experiência de vida, sabe? Que já tem toda uma bagagem, já tem toda uma experiência que pode estar passando para o próximo. Claro que a gente sempre absorve aquilo que é das nossas crenças, né? A gente pega o que é melhor para a nossa vida e a gente segue. E essas vivências estão sendo para mim assim, uma girada de chave espetacular. Porque eu sincronizo com a troca, né? Com as pessoas, quem está aí desse lado e eu aqui desse lado. Então, para mim, está sendo uma experiência ímpar e par também, né? Porque temos os dois lados, tanto para entregar, mas também para absorver o conhecimento. E nesse caso, é você, minha rainha, que está sendo uma experiência assim, ó, maravilhosa. E eu também só tenho para te agradecer por também ter aceitado essa jornada, porque tu me convidou e ao mesmo tempo tu também quer trilhar. Então foram duas aceitações que foram muito bem recebidas por mim e por você, mas também por quem está por trás de nós, né? Porque tu sabe que tudo isso que está vindo, nós estamos sendo ancorados, amparados, coordenados também a fazer o que nós estamos fazendo, né? E está gerando, assim, ó, uma onda, uma vibe muito boa, né? Além das canalizações que nós estamos recebendo e passando para quem está nos... Eu estou tomando café com canela, tá uma delícia. Além das canalizações também que nós estamos recebendo, então está sendo muito gratificante te ter aqui nesses dias e por muito mais outras coisas aí que nós vamos fazer. A tua resposta foi maravilhosa, tá? E nós tivemos uma experiência, né, essa semana, desse moço que entrou na tua rede social para depreciar o trabalho maravilhoso que tu estás fazendo, né? E nós trocamos isso muito rápido, né? Aconteceu assim, assim, aquele outro. E depois que tu me falou, eu cheguei em casa e refleti sobre o que aconteceu, né? Aí veio a intuição, né? Essas pessoas que têm esse tipo de atitude completamente negativa são as que mais precisam da gente, né? Só que para a gente perceber esse tipo de conselho, né, do mental, a gente tem que respirar um pouco, né? Mas como cada um de nós temos crenças, tanto limitantes
crenças positivas, quando a pessoa chega na gente, assim, despeja as coisas, né? E nesse ponto foi uma agressão verbal e explícita, né? A gente sente, essa pessoa acabou invadindo o que é sagrado para mim, né? O que eu cuido, o que é da minha vida e as coisas boas que eu quero fazer. Aí depois eu percebi o seguinte, enquanto nós ainda estamos sujeitos às emoções, né? Que às vezes nós precisamos usar o nosso racional, principalmente nessas questões mais evasivas, né? E agressivas, que foi o que aconteceu, né, minha irmã? E a gente tem que respirar, sabe? Eu sei o que é sagrado para mim, eu sei o que é importante, então não vou deixar essa pessoa invadir o meu eu, porque dói, né? Principalmente quando a pessoa quer pisar em cima do que é importante para você, do que é importante para mim. A gente precisa se blindar, mas são exatamente esse tipo de pessoas que precisam da nossa ajuda. É difícil. Porque quando eles chegam assim na gente, essa é a única forma no qual eles sabem se comunicar. Através da agressão, através do ódio, através da angústia, de raiva e uma série de sentimentos que a gente sabe que está completamente em desordem emocional e energética, que eu acredito que seja o mais difícil, né? As emoções a gente consegue trabalhar no físico, mas energia, quando a pessoa está tão densa, a gente acaba não tendo acesso a elas. Enquanto tu me falou ali, começou a vir um monte de imagens e eu percebi o seguinte, como é que eu vou fazer, né? Quando isso acontecer comigo, porque também pode acontecer. E entrei em reflexão com a situação que tu passou, para depois eu começar a executar no meu dia a dia, porque isso acontece muito. Estou eu bem sentado, esperando o ônibus lá no Ticem, Florianópolis, aí vem vindo um caminhando, e eu falei, tá, vai dar 2 minutos esse cara sentado do meu lado. Dito e feito, né? Sentou do meu lado, oi moço, tudo bem? E começou a descarregar. E eu já, o que eu faço agora, meu Deus? O que eu faço? Respira. Porque na verdade eu não queria ouvir. A pessoa estava tão carregada energeticamente que naquele momento realmente eu não queria ouvir. Mas aquilo me trouxe um aprendizado que isso pode acontecer com qualquer pessoa e que nós precisamos nos preparar para receber quem precisa de auxílio e de ajuda. Tanto energético, emocional e espiritual. Eu acredito que seja um pouco aí da nossa pequena caminhada, porque ela se estende a todo sempre, né, amor? E eu gostaria que tu dissesse alguma coisa sobre isso. Isso acontece com você também? Olha, isso acontece comigo desde criança, desde a minha infância. Desde a minha infância. E daí, assim, o mais interessante é que era tudo tão espontâneo, a troca de informação era tudo tão espontâneo que eu só fui me dar, só fui ter consciência de que eu poderia auxiliar as pessoas por esse fato ser extremamente repetitivo e depois por causa de tudo que eu estudei, né? Gente, mas se as pessoas me procuram e elas acreditam, né, que o que eu tenho para passar é importante para elas e ajudam elas, e até então eu nunca tinha ouvido falar sobre terapeutas, porque eu ligava terapeutas a psicólogos, para mim era a mesma coisa, e não é a mesma coisa, é muito semelhante, mas não é a mesma coisa. Então, quando eu entendi que eu poderia ser terapeuta e auxiliar as pessoas profissional, já que as pessoas gostavam tanto, né, das minhas palavras, de ser ouvida, né? E eu também sempre exerci muito a escuta, né? E desde criança, sempre exerci a escuta. E foi no exercer a escuta que eu aprendi muito também. E a partir do momento que você aprende, você vai se tornando cada vez mais capaz para compartilhar os conhecimentos. E eu não digo ensinar, eu digo compartilhar. Porque tudo aqui a gente está dividindo e está compartilhando. Mas eu acredito, eu não estou olhando mais como é que estão os movimentos astrológicos, tá? Mas eu acredito que a gente deve de estar passando ainda por um processo de limpeza, porque só
essa semana eu já recebi 2 ataques nas minhas redes sociais. E daí é uma forma, claro, a gente está falando do que de sagrado feminino e masculino, né? E uma coisa que ainda me fere muito é alguém entrar em qualquer rede social que não foi convidado e a pessoa se sente no direito de postar o que ela quer. E o que ela quer são pornografias. E daí eu digo, como a gente está falando do sagrado, ela não postou uma cena de um ato, de um sexo divino. Pura pornografia. E assim, ó, ela postou mais de 100 vídeos. Eu estava trabalhando, eu não tinha como. E daí o pessoal me ligando, eu não podia atender, eu estava atendendo, não conseguia atender o telefone. Quando eu fui ver, estava uma loucura. E daí aquilo me deixou... Tinha mil coisas. Me abalou. Em primeiro lugar, me abalou. Porque daí eu fico, meu Deus, que necessidade é essa que essa pessoa tem, que carência essa pessoa tem, que ela precisa chamar atenção dessa forma escandalosa para algum mal que tem nela. Sim. A primeira coisa que eu falei para o grupo, né? Gente, não baixem a vibração. Procura olhar para esse ser, que a gente não sabe se é aquela foto que está lá, se é realmente da pessoa, se é fake, alguma coisa assim. Procure olhar com essa pessoa como alguém extremamente doente. Se é um parente seu que apresenta uma doença, o que vocês fazem? Vocês tiram ela da casa de vocês colocam ela para a rua, ou vocês vão buscar ajuda para essas pessoas? Esse é o primeiro foco que a gente precisa fazer. E daí aí eu comecei a me questionar, tá, mas por que eu fiquei tão abalada? Porque para mim o sexo, ele é sagrado. É sagrado. Ele é divino. Eu não estou falando do sexo romantizado. Não. Eu estou falando do ato sexual de 2 pessoas adultas que se respeitam, se valorizam, se curtem de alguma forma, e nessa junção de sentimentos, de emoção, do êxtase, do prazer, que é o sexo, que é o complemento de tudo isso. E o que estava sendo postado ali era só aquela necessidade do físico, aquela coisa extremamente doente. Sim. Eu tenho um vazio em algum lugar, eu quero preencher com outro. Tipo, se eu tenho um vazio no meu emocional, eu posso querer me entupir de sexo, de comida, de qualquer tipo de droga. Então, eu tenho já este olhar. E daí eu disse, tá, mas por que eu fiquei tão chateada, né? Eu aqui conversando comigo mesmo, né? Eu digo, é por isso, porque ainda me dói quando eu percebo o quanto a nossa caminhada, Wagner, ela tá só no comecinho ainda. E como a nossa caminhada, meu irmão, já está incomodando gente. Não. Adoro incomodar as pessoas, sabia? Já está incomodando seres. Deixa eu chamar de seres. Já está incomodando seres. Então, meu irmão, diante dessa reflexão, dessas coisas que aconteceram, que tudo que vem é lição, eu entendi que não vai ser facilidade, também não vai ser espinhos e nem pedrada, mas a nossa jornada neste caminho de falar, ensinar, mostrar, fazer vivências, as nossas lives do sagrado masculino e feminino está atrapalhando muitos seres, está incomodando muitos seres, e sim, a gente vai ter muita influenciação desses seres. Então, para mim foi um alerta de dizer assim, ó, procura manter o teu equilíbrio, procura te manter o equilíbrio. Se estão fazendo isso contigo, é porque estão se sentindo incomodados. Se estão se sentindo incomodados, é porque não querem esta mudança. Claro, Enfim, com certeza. Aí, por mim, pode deixar o comentário, eu não me incomodo não, que fica no rosto, tá, Wagner?
Eu estou gostando, o pessoal está comentando ali. O Evandro, a tua mãe, mas eu me incomodo porque... Eu gostei ali, sabe? Me incomoda porque você é uma mulher linda, escorpiana. Não, mas daí, então, fica bem na frente a hora que rosto. a gente for postar, tu já viu, não aparece o letreiro, então não tem problema. Quando eu postar lá no vídeo, vai ficar. E por mim, não me incomoda, tá? Então foi essa lição que eu tirei dessa, de todo, que me deixou incomodada, espera. Mas por que me deixou incomodada? Me deixou incomodado porque eu, Terezinha, já entendi que o sexo é sagrado, é divino e é sagrado. E a forma como estavam e está, né, no nosso planeta, está isso ainda muito intenso, muito forte, é esse sexo vulgar da forma pejorativa. E por isso que me doeu. Meu Deus, que coisa mais linda, que beijo lindo! Isso é vergonha que só. Eu acho que esse guri vai gostar de live, porque se der um telefone para essa criança, ele fica assim, fazendo e conversando com as pessoas o dia inteiro. Olha, eu acho que tu deve investir. Dizer uma coisa. Ai, ô Wagner, deixa eu te falar uma coisa. Né? Ganhar dinheiro com ele. Que a gente estava falando sobre as nossas falhas como pai e mãe, né? Que a gente quer passar uma educação mais atualizada, perfeita, né? Para não encher de traumas e crenças, né? Tem uma... eu disse assim, que pena que eu li Deepak Chopra, os meus filhos já eram adolescentes para adultos já, tá? Mas o Deepak Chopra, eu digo que eu apliquei um pouquinho do que ele ensinou, mas se eu tivesse lido ele lá no começo, antes de eu ser mãe, eu teria agido mais, conforme a orientação dele. Ele disse o seguinte, que ele ensinou para os filhos deles que eles não precisavam ser o melhor aluno, ser o melhor da classe, que eles não precisavam ser o melhor em nada. Que ele, enquanto pai, tivesse condições financeiras de bancar os filhos com moradia, com sustento, com estudo, que ele bancaria. Mas o que ele pedia era que os filhos fossem felizes nas escolhas que eles fizessem. Então, que ele não ia interferir em qual profissão eles queriam ser, era para eles escolherem qual é a profissão que te faz feliz. Qual é a matéria que tu tem paixão? A busca pelo conhecimento. Daí, qual foi o entendimento dele? A partir do momento que ele tirou aquele peso dos ombros dos filhos, de ser obrigado a ser o melhor da turma, de tirar notas altas, de ser sucesso na sua profissão, a partir do momento que ele tirou essa cobrança, que é uma cobrança exagerada de pai e mãe, os filhos ficaram livres para escolher o que realmente os fazia feliz. E daí ele dizia, tudo que eu quero é que vocês sejam felizes nas escolhas que vocês fizerem. E daí eu digo, meu Deus, eu fui te ler só agora, mas tudo bem, eu posso ensinar as gerações que vier, eu posso compartilhar isso para as gerações que vier. E daí eu procurei me corrigir cada vez mais. E daí hoje eu digo para os meus filhos, eu já dizia para os meus filhos, principalmente para as meninas, né? Como meu filho foi criado com liberdade de trazer namoradinha para cá, quando chegou a vez das meninas, vocês também vão poder trazer namoradinho para cá. E daí começou a meio que um atrito com o pai dela, entendeu? Porque é muito nova, porque presta atenção. Com ele vai ter tratamento especial e elas vão ter tratamento diferenciado? Não. Outra coisa que eu dizia para as minhas filhas eu não vou determinar uma data que vocês podem começar a fazer sexo. Não vou estipular, só depois de tanto, só depois de noivar, só depois de casar, só depois de... Não. O corpo é de vocês, o sentimento é de vocês, é vocês que precisam escolher quem é a pessoa que merece essa intimidade de ter com vocês, por inteira. E daí a mãe das meninas, elas ficavam assim, sabe, das amigas dela. Daí as amigas dela diziam assim, eu quero que tu converse com a minha mãe.
Eu digo, espera. Já era um pensamento à frente do tempo, né? Já. Aí eu digo, olha, essa é o meu entendimento. Eu não posso mudar o entendimento da mãe de vocês. Por quê? Porque eu fui criada cheia de regras, cheia de normas, e daí eu fui... cada escolha, cada lugar que eu ia, que era, às vezes, para dançar, para mim, eu ia sempre com muita culpa. E eu nunca me entregava aos prazeres que fosse dançar. Eu ia trabalhar com responsabilidade, porque precisa ser responsável. Espera, a responsabilidade eu tinha. Mas na contrapartida, que era eu vou trabalhar, eu posso me divertir, quando eu ia me divertir, eu ia com culpa. E claro que no momento de escolher alguém que me tocasse, nossa, mas teve muito bloqueio, teve muita culpa ali, porque não estava dentro dos padrões que eu tinha sido ensinado. E daí eu digo, não, meus filhos não vão passar por isso, eles é que vão escolher. Sabe que essa determinação, amor, faz toda a diferença. Que isso a gente chama de quebra de padrões, né? Tanto energético quanto kármico e aqui também no plano terreno, né? Chega um determinado momento que tem que existir uma ovelha negra que diga, a partir deste momento, mais nada de todos esses padrões negativos irão continuar se repercutindo no meu filho. Quando eu escutei isso, eu comecei a praticar de uma maneira intensa esse comando, né? Tanto para o meu mental quanto para o meu energético, e eu determinei realmente isso para o resto da minha vida, que padrões negativos dos meus antepassados não irão mais existir da minha geração para frente. Tu não tem noção da girada de chave da porta que eu abri e de tudo que eu acessei depois que eu fiz esse comando durante mais de 21 dias. Que dentro da PNL e dentro dos comandos quânticos, a gente tem um padrão de fazer 21 dias, que é um número bom, 777, mas que eu venho fazendo isso há mais de anos, mais de 2 anos. Eu venho programando a minha mente para que esse ser que esteja aqui continue desta forma. Mas as pessoas não conseguem enxergar que, terapeuta, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de uma mesa radiônica para curar alguns setores da minha vida. Uma semana só, meus amores. Uma semana não equivale a uma educação de 43 anos. Não tem como. Existem tantas camadas lá naquele fundo que fica agarrado em você, impedindo de tu de ascensionar, que é necessário muitos tratamentos, muitas terapias, muitos comandos quânticos, principalmente até sincronizar consciente com subconsciente. Nosso subconsciente é o que manda em toda a nossa vida. Se tu não tens uma sincronia com esse sagrado subconsciente, que é o seu eu de verdade, começam as disfunções. Por que eu disse isso? Eu tinha separado um tópico. Às vezes eu sinto e vejo as pessoas uma comunicação hoje em dia tão agressiva, verbalizando realmente a sua existência, mas também sempre exigindo o melhor do outro e nunca olhando para o seu próprio espelho. Eu percebo isso todo o dia, né? É mais fácil cobrar do outro uma coisa que você não faz. É mais fácil tu alterar o teu tom de voz e exigir que a pessoa faça o que tu quer fazer. Porque existe um jogo do ego, né? Ele preserva a gente para que a gente não transcenda, que a gente fique exatamente nesse mesmo lugar onde nós estamos e não temos um próximo passo, que é em relação aos sentimentos, que é uma coisa que eu defendo muito, que é em relação ao amor, sentir realmente o que te faz feliz e como realmente tu queres ser. É como chegar na pessoa e dizer assim, ó, quem é você? O que tu quer ser? Quem é você de verdade? Sai daí de dentro e mostra o teu verdadeiro eu, sabe? Abre o peito. Seja quem você quer ser, com todo o amor e toda a luz, toda a prosperidade e toda a abundância que o teu ser divino pode trazer. E dentro disso, meu amor, eu queria fazer uma pergunta para a gente tocar também, que é o seguinte. Como é que tu acha que os homens devem agir, tá? Para despertar também, para uma comunicação mais sadia com o sagrado feminino? Sem ser aquela coisa do macho alfa que a gente fala sempre, sabe? Que
chega e diz assim, tu vai fazer porque eu quero. Se eu disse, é porque é para fazer, sabe? Como é que nós precisamos ter uma comunicação do sagrado feminino e masculino, tá? Para que a gente tenha mais sincronia, né? Vou abdicar um pouco disso aqui para eu me comunicar um pouco melhor com o meu amor. Eu acho que ela não está no momento assim, eu acho que eu vou dar uma recuada e vou trabalhar no sagrado feminino, sabe? E a mulher a mesma coisa. Eu acho que hoje eu não vou exercer tanto o meu poder masculino, eu acho que eu vou trabalhar um pouco mais feminino. Queria saber qual é o teu posicionamento, amor do seu irmão, até mesmo para a gente absorver esse conhecimento também. Olha, a sugestão que eu diria é a mesma que eu dei para o meu filho. Quando eu comecei a educar, principalmente o meu filho, direcionado na parte sexual, quando ele começou a ter namoradinhas e ter relacionamento sexual com elas. O que eu disse para eles, independente de como ela é vista ou não na família dela ou na sociedade, respeite ela, porque talvez ela nunca foi respeitada por outros homens. Então, a mesma coisa que eu diria a um homem que está querendo trabalhar o seu feminino sagrado, procure na vida dele qual foi a mulher que ele respeitou. Que às vezes tem homem que não respeita a sua mãe, não respeita a sua avó, mas em toda a sua vida existiu uma mulher, que seja uma professora, que seja uma tia distante, existiu uma mulher que ele respeitou. Então, ele olhe para todas essas outras mulheres como se fosse aquela, com respeito. Porque daí eu vou entender que, mesmo que aquela mulher que eu estou convivendo, ou que eu quero me relacionar, tenha traços diferentes daquela que eu respeite, mas ela ainda é muito mais semelhante àquela que eu respeito do que um homem, por exemplo, do que eu querer cobrar dela que ela seja algo para satisfazer o meu ego, a minha vontade, o meu próprio desconhecido, ou o meu machismo, ou os afazeres em geral, porque é sua tarefa, sua responsabilidade. Então, olhe para aquela pessoa como alguém que já tem condições de trabalhar sozinha e de viver sozinha. Então, ela não depende de você, macho. Se ela escolheu você, ela pode escolher qualquer outra pessoa. Então, se ela escolheu você, é porque algo de bom ela viu em você. Então, procure tudo que tem de bom nela também. Não mude. Não queira mudar ela. E daí aquele negócio que eu te falei, é o respeito. Respeita as crenças dela, respeita os limites dela. E você, o que você quer num relacionamento? Você quer uma companheira ou você está buscando uma mãe, uma faxineira, uma arrumadeira, uma cozinheira e uma puta? Né? Porque tem muitos homens que ainda olham para todas as mulheres como se todas fossem puta, principalmente se elas já têm um trabalho onde elas moram sozinhas, onde elas não precisam de ninguém para se sustentar. Eles têm esse olhar, pejorativo, né? Então, como se a mulher, para ser mulher, precisasse ter uma imagem masculina no lado dela para que ela fosse completa. E não, nós somos completos. Lembra que a gente fala sempre? Nós somos 50% masculino e 50% feminino. Então, nós somos completos. E qualquer pessoa que esteja para a nossa vida, que seja só para caminhar do nosso lado. Para que nessa força, nessa união, que a gente conquiste, que a nossa força aumente, a nossa egrégora aumente, e a gente conquiste mais coisas do que se eu levasse 10 anos para conseguir algo sozinha, talvez em 5, a gente se unindo, a gente consiga esse
propósito através dessa união. Então, sejamos parceiros e companheiros, e não donos um do outro. Oh, maravilha! Olha, o louco, né? Que foi o que eu acabei de me expressar, é o quanto as atividades externas influenciam nós, os homens, na grande maioria, que a mulher só deve fazer isso, como se fosse um robô, né? E o macho, como eu gosto de dizer, também fala, ele não olha para a mulher como realmente um sagrado, né? O ego tá tão grande, né? Os homens não veem as coisas como um sagrado de vida, né? Não por falta de saber, mas sim porque eles não buscam realmente despertar esse lado, por causa das educações, por causa dos padrões, por causa de todas as influências externas que definem o que é ser homem nos dias de hoje, entende? E o louco também é como os homens compram essa ideia como real, sabe? Essa falta de percepção de que a mulher que está do seu lado não é uma máquina que está ali só para satisfazer os seus desejos, as suas vontades e alimentar o seu ego. Uma serviçal. Entende? Uma serviçal. E sabe? E outra coisa, mulheres, meus amores, aprendam que príncipe encantado não existe. Só existe príncipe encantado na Disney, na televisão, na Netflix e ali. Só. Todos os homens têm defeitos, assim como as mulheres também têm. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: mulheres, vocês são sagradas, assim como os homens são sagrados. Então, escolha, não só com amor, mas também com muita atitude, resiliência, inteligência, quem você quer prestar do seu lado. Vou trazer um dado aqui que é o seguinte: um dado físico e energético. Tá? Quando uma mulher e um homem têm um ato sexual, esta energia fica alojada no seu chakra, e principalmente o sexual e o raiz, durante 3 meses. 3 meses. Então, precisamos tomar cuidado com quem temos relação sexual. Porque se a pessoa estiver ruim, estiver podre, ela vai depositar toda essa energia em você. E vice-versa. Há uma troca de yin e de yang no ato, que muitas vezes a pessoa, eu estou tão mal de saúde, eu não estou bem, eu estou sentindo isso e aquilo. E aí eu perguntei, como é que está sendo as festas? O que tu anda fazendo no final de semana? Intuição, não adianta. O que tu está fazendo nos teus finais de semana? Que tipo de tratamento tu quer fazer? Porque eu sinto que existe energia sexual acumulada e negativa aí com você. E a pessoa riu. Né? Não foi uma ou duas, foram várias. Então precisamos escolher, não só fisicamente, porque o prazer não é só sexual, não é só físico. Para nós escorpianos, o ato sexual é divino. É um elo de conexão com a pessoa para a transcendência. Então precisamos escolher quem realmente a gente quer que se conecte com a gente, tanto os homens quanto as mulheres, porque é uma via de mundo, para que nós possamos aí ascensionar também a partir dessa energia. Não é só sexo, entende? É espiritual também, é energético esse ato divino. Então esse recado eu vou deixar, tá? E precisamos escolher melhor os nossos companheiros e as nossas companheiras para que nós tenhamos cada vez mais afinidade com eles e menos doenças, né? Tanto físicas quanto energéticas. Que horas são? Gente, já passou rápido, são 5h47. Acho que dá tempo de falar mais alguma coisa, né? Boa! Eu vou pegar uma qualquer aqui, vamos ver o que o caminho sagrado traz para nós dentro. Pega a minha já tá árvore. Aqui, ó. Ai, que linda! Ok, número 5, povo em pé, árvore. Já vamos ler. Gente, eu sou apaixonado por esta carta. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Ali. A minha tatu de árvore, né? Aí eu pego a carta da árvore. Ou o povo em pé, como chama o povo xamânico, né? Maravilha. Vamos lá. O povo em pé nos fala
raízes e de doação. Devemos nos reabastecer sempre através da nossa ligação com a terra para poder nos doar livremente sem nos exaurirmos. A raiz de ser está ali onde está a força. Esta raiz deve estar plantada firmemente no solo da nossa mãe planeta. Sem essa conexão, os sonhos não poderão se manifestar e os nossos atos de doação não poderão ser recompensados pela Mãe Terra. Caso você esteja viajando pelo espaço afora, pare um pouco e se reconecte com a Terra. Silencie e torne-se uno com as árvores para poder observar melhor tudo aquilo que está crescendo neste momento em sua floresta interna. As raízes de todas as respostas para a sua vida física pode ser descoberta aqui mesmo na Terra. Estude a sua árvore genealógica e busque a força oferecida pelos seus ancestrais. Ao erguer bem alto os seus galhos, buscando a luz do avô Sol, verá como suas raízes continuam a prendê-lo na Terra. Assim será construída uma ponte equilibrada para o mundo dos céus. Eu não vou continuar a leitura, tá? Só trazendo esta carta, lembrando o que ela pede, né? Se a gente está perdido, vagando, então pare, se conecte com a energia do Sol e a energia da Terra, porque a energia do Sol vai te trazer a iluminação e a proteção, e o solo, a energia da terra, do mineral, dos minerais, da água, do vegetal, tudo que está ali, vai nos dar a força e o equilíbrio para o caminhar, ou seja, para escolher um caminho melhor e mais assertivo. Deixo isso aqui com você agora. Oh, maravilha! Eu trouxe o Tarô das Mandalas principalmente para sempre entregar uma mensagem para as pessoas. E o engraçado aqui, não adianta, é a minha vibração, né? Sempre vem a carta do amor. É inacreditável. É a terceira live que acontece isso, tá? Que ela diz o seguinte, ó. Se você tirou essa mandala, é porque já está pronto para amar sem medo. O medo é o que inibe você de sentir amor. Perceba se algo que está independente de viver você ou com qualquer outra pessoa na sua totalidade de luz relacionado ao amor e veja se está algo que faz ou tem sentido para você em relação ao amor. Faz sentido para você? Se faz sentido, livre-se dos hábitos, dos obstáculos e permita-se amar. Essa é a mensagem para vocês, meu povo, que estão aí. Para quem recebeu, se fez sentido, pega o melhor para você e sigamos. Amor do seu irmão, que horas são? Tem 10 minutos. Tá. Não, já passou de a gente está com menos tempo agora, tá? Eu só vou te dar uma dica. Como é você que vai encerrar a live, encerrar a chamada. Antes de você postar, espera um pouquinho, vai aparecer lá assim, ó, capa. Aí tu clica lá na capa e procura a melhor imagem onde aparece eu e você. Tu pode ir escolhendo várias, tá? Tu clica uma e daí vê lá qual delas, daí seleciona uma daquelas. Porque se tu postar direto, vai aparecer nem você e nem eu, vai aparecer a mandala da mesa que foi a abertura da live, tá? Quer que eu coloque uma bem bonita, nossa, para ficar estampado assim na cara? É isso? O mano vai fazer uma bem bonita e ainda vai colocar uma coisa embaixo assim. Minha irmã maravilhosa, incrível. Vou te botar lá em cima. Não. Depois que eu te passo, se quiser o texto ali que eu tenho do masculino e feminino, eu passo para ti, tu só copia e cola lá no editar. Ótimo. Quer fazer algum agradecimento? Eu quero agradecer a tua mãezinha que participou, o Evandro Linhares que participou também. Teve várias pacientes, minha Ana entrou, muito obrigada, Ana, obrigada a todos, obrigada a todo o pessoal que te segue também. Vem, segue a Ateliê Harmonizar aí, eu e o Wagner, a gente está nessa parceria linda de troca. Wagner, sabe uma coisa que eu esqueci
de falar que eu percebi, assim, né? É que em várias parcerias que eu já fiz, não foram em todas, mas na maioria eu percebi um certo interesse pela quantidade de seguidores que eu já tinha, pela quantidade de exposição, a facilidade que eu tenho de me comunicar, como se eu fosse um trampolim, uma escadinha, né? E eu e você, eu não sinto isso. Eu sinto que a gente está entregue na troca, um querendo ajudar o outro, um querendo incentivar o outro, um aprendendo com o outro. E eu só posso agradecer por isso. Gratidão, meu amor, e eu recebo tudo isso aí, tá? Fechou, meus amores? Eu acho que a gente pode encerrar aqui. Muito obrigado por quem esteve aí nos acompanhando nesse café terapêutico leve, que está muito bom, sem pressão e fluindo como tem que ser. Lembrando, a nossa vivência, dia 26/8, das 14 às 19, no Espaço Terapêutico Yankee Marroa Terapias, onde vai ter ativação do divino, vai ter ativação do sagrado, vamos falar muito sobre sagrado masculino e feminino, e mais surpresas que eu e o Wagner ainda estamos preparando essa vivência para vocês. Vocês estão gostando da nossa live? Estão gostando das lives? Estão gostando do nosso conteúdo? Lá a gente vai se aprofundar ainda mais, tá? Então, já vão se preparando aí para dia 26/8 estar conosco lá no Espaço Terapêutico. Certo, meu amor? O Mano ama você e até daqui a pouco. Grande beijo. Axé. Arro! Desligue. Tem que apertar no X. Tchau, tchau.